Amigos e amigas da qualidade do ar, falamos aqui da Abrava de São Paulo, em conjunto com a Asbrave, que nos visita. Falamos sobre um importante fato que acaba de ser publicado, uma norma 17037, sobre a qualidade do ar. Presentes aqui estamos o presidente do Qualindor, que é o meu amigo Arthur Aikawa. Temos aqui o presidente da Asbrave, meu amigo também, Mário Canali. E o nosso grande colaborador, que foi o relator, foi o redator da norma 17037, Leonardo Kozak, que também é diretor da Brava. Quem vos fala, Arnaldo Parra, diretor de Relações Institucionais aqui da Brava. É com muita satisfação que levamos a você o conhecimento sobre esta norma e vamos falar alguns detalhes, o que mudou, quais são os benefícios da criação desta norma. Para isto, eu gostaria de perguntar para o Leonardo Kozak, inicialmente, por que nós nos esforçamos em produzir mais uma norma técnica e qual a sua importância para o cenário da qualidade do ar no Brasil? Legal, obrigado pela pergunta, agradeço aqui compartilhar esse bate-papo com os colegas. Bom, o que nos motivou a fazer essa norma foi a necessidade de uma atualização dos padrões da qualidade do ar interna no Brasil. O Brasil tem legislação sobre o tema, só que ela vem desde 2003, lá, que é a Resolução 09 da Anvisa. E esse documento já são mais de 20 anos que foi publicado, e ele estava precisando de alguma atualização em diversos itens, parâmetros, padrões, o que a gente vai discutir aqui hoje. Então, isso nos motivou a fazer junto na ABNT, que é o nosso órgão de elaboração de normas técnicas, com a participação de toda a sociedade, não apenas um comitê dentro da Anvisa, mas uma participação de toda a sociedade durante mais de um ano. A gente fez uma atualização do texto da Resolução 09. Usamos ela como base, o texto original, e procuramos melhorar alguns pontos que a gente entendia que precisavam dessa atualização, com base no conhecimento adquirido ao longo desses 20 anos, tanto nosso no Brasil, e com base em normas internacionais e tudo que está sendo discutido lá fora, e também um pouco uma visão de tendência sobre gestão de qualidade do ar nos ambientes climatizados. Excelente, Leonardo. Muito obrigado pelas suas considerações. Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo que o que vale mesmo, por enquanto, são as leis, né? As leis se sobrepõem às normas. Isso não quer dizer que a norma não tenha nenhuma validade. Então, lembramos que durante as atividades que são criadas pelo PMOC, principalmente, que leva em consideração justamente a resolução número 9 da Anvisa, ela continua perfeitamente válida em conjunto com a portaria 3523 e amparadas pela Lei Federal 13589. Mas, lembrando que esta norma ela vem modernizar, como o Leonardo falou, ela vai trazer algumas mudanças significativas para a qualidade do ar. Para isso, eu gostaria de passar também a palavra para o meu amigo Arthur Aikawa, que é o presidente do Qualindor, para ele nos explicar, primeiramente, quais são as bases que tiveram alterações, o que se mudou com a criação desta norma. Bom, obrigado aí por poder contribuir. Inicialmente, existem alguns pontos que a gente vai citar a respeito de tudo que foi alterado, mas eu gostaria de destacar num primeiro momento uma referência normativa que não existia em outras normas e também não existe na R09 pela idade já, que é o Sistema de Gestão de Qualidade do Ar Interno. Essa é uma norma ISO que está referenciada na 17037, e que também foi um projeto de tradução do CE 002 do CB55, e ainda em 2023 há uma previsão de publicação da tradução da ISO 16000 parte 40, que descreve
um sistema de gestão da qualidade do ar interno. Então, extremamente importante para boas práticas e correta gerência sobre esse tema. Um outro ponto interessante é que já nos requisitos gerais, essa nova norma ela abrange e faz considerações importantes sobre o ar exterior e como ele pode impactar a qualidade do ar interno. Então, essas considerações vocês vão ver até mesmo em alguns pontos relacionados aos padrões de referência e abrangendo aí, já considerando a importância do ar externo, tanto os ambientes climatizados como não climatizados. E, por fim, nessa introdução, o último ponto que eu gostaria de destacar é o envolvimento até da importância de manutenção do ambiente terciário até de superfícies. Então, superfícies de higienização, seja de superfícies porosas ou rígidas, mas o quanto todos esses outros componentes dos ambientes ocupados podem afetar a qualidade do ar. Então, acho que esses pontos, logo nos primeiros itens da norma, já trazem um direcionamento novo e interessante, que trata da multidisciplinaridade e como diversos outros aspectos podem influenciar a qualidade do ar interno. Muito obrigado, Arthur. Eu queria passar a palavra agora para o meu amigo Mário Canali. Mário, desde quando que esta norma já está em vigor no Brasil? Bom, Parra, obrigado. É um prazer aqui estar discutindo isso com os amigos. Essa norma, tá? A norma NBR 17.037, ela é recente. Faz 5 dias, né, que ela está válida. Né? Logo, dia 25 de abril, né? 25 de abril ela foi publicada. Tá? E é importante ressaltar que esta norma, além do que o Arthur já mencionou e comentou muito bem, ela também serve para ambientes não climatizados. Tá? Então, traz parâmetros da qualidade do ar, né, para esse tipo de ambiente. O que é uma pergunta que normalmente nos fazem, né, por exemplo, quando se tem um ambiente que não tem climatização, se deve se adotar a resolução 9 ou que parâmetros a gente deve considerar para isso. E essa norma ela visa esclarecer esses pontos também. Bacana. Tem mais algum outro ponto de que houve alteração em valores de poluentes, por exemplo? Você gostaria de falar sobre algum dos valores? Fungos viáveis, por exemplo? Sim, gostaria. Tem algumas mudanças consideráveis, consideramos importantes. A primeira delas é com relação às medidas, a monitoramento do CO2, né, que ela traz uma diferença entre o ar interno e o externo, e não somente como era anteriormente limitado em 1.000 ppm de CO2 interno. Essa é uma mudança interessante que foi proposta. Além disso, material particulado, a resolução falava em 80 microgramas por metro cúbico, né, de limite total de aerodispersóides no ar, e esta norma nova fala em 2 outros parâmetros, o PM 2,5 e PM10. O que é PM2,5? É o tamanho da partícula, né? É uma partícula de tamanho de diâmetro médio de 2,5 micrometros. Tá? E a de 10? E a de 10 é de 10 micrometros. Então, isso ficou estabelecido, baixou de 80, né? A sugestão é baixar de 80, foi para 50 o PM10, né? Que seria o somatório das partículas até esse diâmetro, e 25 microgramas por metro cúbico na de 2,5, na PM2,5. Legal, muito obrigado, Mário. Agora eu queria falar aqui com o meu amigo especialista, que é o Leonardo, que eu sei que ele vai adorar falar sobre bactérias e sobre a contaminação microbiológica em geral, com fungos. Como é que ficou? A gente procurou botar também nessa norma um critério de aceitação um limite de aceitação para bactérias em ambientes internos. Também é uma pergunta muito recorrente ao longo desses anos. A resolução 09 não trata de bactérias, trata apenas de fungos, e não tinha esse limite.
depois de muita pesquisa, a gente achou normas internacionais onde há uma referência bastante criteriosa e aceita de 500 UFCs por metro cúbico de ar no ambiente. Isso a gente recomenda, isso não entra como a obrigatoriedade numa rotina de amostragem semestral, mas ela é importante para ambientes específicos, especialmente para a área de serviços de saúde, onde você tem um risco maior, você precisa de um controle da qualidade do ar melhor, então ela é recomendada que se faça nesses ambientes. Então a gente incluiu esse padrão, essa referência de 500 UFCs para bactérias. Também tem uma referência à bandeja, né, na necessidade do risco que você tem nas bandejas e serpentinas dos sistemas de ar-condicionado. Não tem um padrão, um limite de quantificação. Internacionalmente não existe um padrão definido como um limite que aquilo é aceitável, ali acima de um valor faz mal para a saúde das pessoas, abaixo não faz, não temos esse limite definido. Mas a gente colocou essa menção a esse pesquisa ou atenção a esse local e verificar uma série histórica, uma forma de você poder monitorar e você acompanhar por comparação de outros locais ou a série de evolução do crescimento de fungos ou de micro-organismos nesse local que é tão importante, um local de alto risco para contaminação dos ambientes. Excelente, Leonardo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Gostaria de passar novamente a palavra para o meu amigo Arthur, perguntando a ele sobre justamente o plano de gerenciamento da qualidade do ar, né? Como é que isso daí vai funcionar em termos práticos, né? Como é que isso daí pode influenciar a qualidade do ar de interiores, dada essas alterações que estão sendo propostas? Obrigado, Parra. Bom, é uma pergunta muito interessante, porque aí já de novo referenciando o sistema de gestão de qualidade do ar interno que é descrito pela 16.000 parte 40, ele segue muito a lógica das normas de controle de qualidade. Então, nesse sentido, você tem a aplicação do famoso ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Então, o mais importante é a determinação de responsáveis, a determinação de pessoas capacitadas e, mais importante, habilitadas para executar certas atividades técnicas e assinar certas responsabilidades. É importante um ciclo de revisão documental, de execução de atividades preventivas, de execução de medição através de laudos do resultado que está sendo obtido na qualidade do ar e planejamento, até mesmo envolvendo altos cargos dentro da organização. Então, assim como as outras normas de controle de qualidade, a 16.000 parte 40 também é uma norma certificável. Então, qualquer organização pode certificar a sua competência na gestão da qualidade do ar interior. E como está referenciada na 17.037, eu acredito que é uma tendência muito grande e que a gente passe, ao invés de ser apenas um checklist, passe a ser um tema recorrente que seja revisado continuamente pela organização e que garanta, assim, o resultado, que é o que todo mundo está buscando, que é a garantia e a manutenção da qualidade do ar interno nos ambientes. Legal, Arthur. Me diz uma coisa, e o monitoramento da qualidade do ar, ele pode ajudar o responsável técnico pelo gerenciamento da qualidade do ar? O que você acha? Sim, esse é até um ponto que já é citado na 17.037. Como o Leonardo citou, boa parte dos parâmetros e dos racionais para os limiares, eles são aproveitados e atualizados a R09, mas ele traz algumas novidades, como a inclusão do monitoramento como uma ferramenta auxiliar. Então, ele não é um substituto aos laudos, até porque esses laudos envolvem muitas vezes coletas para análise microbiológica, o que no presente momento não é possível de ser feito com sensoriamento online, mas o sensoriamento online passa a ser uma ferramenta extremamente importante para você identificar anomalias e poder rastrear e fazer intervenções mais cirúrgicas, né? Quem nunca recebeu um laudo com uma não conformidade e aquilo vira um pesadelo, por onde eu começo a procurar o problema.
Então, essas ferramentas de monitoramento contínuo, elas permitem você começar a destrinchar os ambientes e entender onde estão as anomalias para você ter intervenções mais cirúrgicas ao invés de uma ação completamente desorganizada. Legal, muito obrigado pelas considerações, Arthur. Eu lembro aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo que falamos já sobre responsável técnico pela qualidade do ar. Então, quem é essa pessoa? É um profissional legalmente habilitado e que possua competência técnica e legal para poder tomar decisões em cima de qualidade do ar, considerando os aspectos físicos, químicos e microbiológicos. Assim, eu gostaria de passar a palavra também novamente ao Leonardo Kozak, para que ele complementasse essas considerações. Não, legal. Eu queria destacar alguns pontos sobre a parte da amostragem, também que alterou na resolução, nessa nova norma, que a gente entendeu, o comitê que trabalhou nesse documento, que seriam melhorias em relação à resolução 09. A gente entendeu que a qualidade do ar, quando você mede o ar externo, né, a resolução 09 prevê a medição do ar externo para comparar com o ar interno, você precisa, está orientando fazer pelo menos uma vez a cada período. Às vezes você tinha uma amostragem, sei lá, que demorava um dia inteiro num prédio, e a pessoa coletava um ar externo de manhã e usava ele como referência para comparar o ar externo, para comparar com o ar interno ao longo de todo aquele dia. E o ar externo vai mudando ao longo do dia, especialmente na questão de fungos e partículas. Então, a gente colocou nessa norma que deve ser feito em cada período, no período de manhã, da tarde, eventualmente até à noite, fazer novas amostragens para servir como o referencial. Outros detalhes, o laboratório deve ser acreditado em sistema de qualidade também, hoje no Brasil a ISO 17025, que vale para você ter mais credibilidade e aceitação dos resultados. Um detalhe também muito importante no momento da amostragem, registrar o local com fotografias, com um registro fotográfico do local da coleta. A gente identificou ao longo desses anos, há muito comentário de uma descrição simples, de não saber, não ter repetibilidade do local que foi amostrado, se não saber por falta disso. Isso está na ISO 17025, isso tem essa previsão, então a gente incluiu, deixou claro nessa norma. E algumas observações, como locais que têm densidade populacional muito grande, salas de aula, call center, avaliar no plano de gestão de qualidade do ar, se você vai fazer apenas semestral ou uma periodicidade menor, inclusive com o sensoriamento que Arthur acabou de falar. Necessidade de você medir mais vezes. A gente vê muita vigilância sanitária em diversos locais, dentro do conceito de risco, locais com grande concentração de pessoas, você fazer uma amostragem a cada 6 meses parece muito pouco. Então, há uma recomendação que você faça mais investigações nesses locais conforme tem mais gente nos ambientes. Legal, muito obrigado, Leonardo. Eu queria passar a palavra agora para o meu amigo Mário Canali, que veio do Sul, justamente para nos prestigiar aqui e trazer o conhecimento da qualidade do ar, né? Nós percebam que nós atuamos em conjunto, né? Eu gostaria que você desse a sua opinião, Mário, especificamente com relação ao monitoramento do CO2, a diferença entre, você citou sobre os 1000 ppm de CO2. Gostaria que você me explicasse, e para o nosso público, qual que é a diferença de somente considerar 1000 ppm para ambientes internos e considerar o que está proposto nesta nossa nova norma 17037? Por favor. Quando foi feita a resolução 9, lá em 2003, o parâmetro externo, o CO2 externo, tinha uma média de 300 ppm. E mais o delta de 700, chegou-se no número de 1000 ppm de CO2 interno, que seria o limite. Com o passar do tempo, esse CO2 externo está aumentando, está sendo elevado. Então, a gente optou por deixar, né, o delta de 700 como a referência, porque daí tira, né, deixa
ou melhor, acaba levando em consideração, né, somente a variação interna do CO2. Legal, obrigado, Mário. Lembrando sempre que, por enquanto, ainda temos a validade plena da Portaria 3523 do Ministério da Saúde, que institui o PMOC, é o regulamento técnico do PMOC. Temos a Lei Federal 13589, que exige o PMOC para a totalidade das edificações de uso público e coletivo. E, principalmente, continua plenamente válida a resolução RE09 da Anvisa, que ainda estipula os limites que a maioria de nós já conhece. O objetivo dessa norma não é contradizer nenhum contraponto em relação à RE09, mas existe uma tendência de que essa resolução, com o passar do tempo, ela seja atualizada, e vai ser atualizada, esperamos, com o que está disposto numa norma brasileira, que é a BNT NBR 17037. Então, isso é importante destacar. Queria também, agora, depois desse bate-papo, lembrar vocês que a Abrava e a Asbrave se colocam à disposição para dirimir dúvidas, porque vão surgir muitas dúvidas com o passar do tempo. Então, nós estamos disponibilizando aí no vídeo um e-mail que alguns especialistas da qualidade do ar estarão à disposição dos amigos e amigas para que as suas dúvidas remanescentes possam ser devidamente elucidadas.